boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar essa noite aqui batendo esse papo com vocês, nesse segundo simpósio de saúde mental no ambiente acadêmico. Eu agradeço ao Emanuel o convite. O Emanuel me convidou para bater esse papinho aqui com vocês sobre valorização da vida. E falar sobre saúde mental e valorização da vida no ambiente acadêmico é, por si só, extremamente importante. Agora, falar de saúde mental e valorização da vida para acadêmicos de medicina é mais importante ainda, porque, sem querer assustá-los, eu devo começar essa minha fala deixando bem claro que vocês fazem parte de uma população de risco. Vocês são estudantes que ingressaram numa universidade para um curso extremamente concorrido. Não bastasse essa dedicação, existe normalmente também muita pressão da família, pressão da escola, pressão do próprio sujeito, e aí finalmente vocês ingressam para o curso de medicina e a pressão acabou não. Vem outras pressões junto com o curso, vocês ingressam num curso que pela própria natureza e estrutura do curso é um curso de tempo integral, e quando vocês menos esperam, vocês já estão dentro dos hospitais no período de internato. E aí a pressão aumenta ainda mais, a carga horária de dedicação ao internato costuma ser muito elevada, e aí chega o dia da colação de grau, finalmente, né? Não, finalmente não. Aí vocês vão para o campo de batalha. Vocês vão trabalhar em porta de hospital, vocês vão trabalhar em plantões noturnos, vocês vão continuar com aquele trabalho que vocês já faziam no internato, que é lidar com as dores e os sofrimentos humanos e cuidar da vida das pessoas, com um ponto estressante a mais, que agora é você estar lá sozinho no campo, você é o responsável, você não tem mais ali o seu preceptor se responsabilizando pelo que acontecer, e na condição de uma profissão estressante, é preciso que se tenha algum cuidado para equilibrar, para balancear. E quando a gente fala de valorização da vida, uma coisa que imediatamente me vem à mente é a nossa resiliência, que seria a nossa capacidade de contornar as dificuldades da vida, de nos adaptar às mais variadas situações que a vida nos impõe, que é a depressão. A depressão, que é um transtorno mental, se ela for uma depressão grave, é um transtorno mental extremamente incapacitante. Em que medida eu posso esperar resiliência de um paciente que sofre de uma depressão grave? Porque a depressão tem tem algumas características muito curiosas e muito penosas para o paciente. Eu tenho, por exemplo, comprometimento da memória. Para tudo, não. A pessoa depressiva, ela tem comprometimento das memórias de fatos positivos da vida dela. O mesmo ocorre com a atenção e o foco. A pessoa deprimida, ela tem um prejuízo da atenção e o foco que também não é para tudo. O depressivo, ele tem dificuldade de que eventos positivos na vida dele, no presente da vida dele, sejam percebidos. As coisas acontecem, algumas coisas dão certo, aquilo passa despercebido, no entanto, quando alguma coisa dá errado, é como um imã para um depressivo. Na verdade, a valorização da vida tem que ser um sentimento coletivo e comunitário, não no sentido de valorizar a minha vida, porque isso não é suficiente, que era o que eu estava falando quando falava da resiliência. A valorização da vida tem que ser um sentimento coletivo para que eles formem uma rede de proteção em que um é protegido por todos, que é o que eu trago aqui nesse gráfico em forma de pizza,
que é o seguinte: a valorização da vida, necessariamente, ela passa por sensações de bem-estar e felicidade que cada um de nós experimenta. Ocorre que esses sentimentos de bem-estar e de felicidade que cada um de nós experimenta ou deixa de experimentar, 50% dele vem da nossa herança genética. Então, em relação a isso, eu não posso nada. 40% do meu bem-estar e da minha felicidade vem do ambiente em que eu estou inserido. E apenas 10% depende do meu comportamento. 10% apenas depende do meu comportamento, 90% não. E 50% eu não posso mexer. O que me sobra? Me sobra a comunidade. Então, se tem uma informação que eu gostaria que vocês saíssem de hoje aqui com isso na cabeça, é essa ideia aqui. Esse slide aqui talvez pudesse resumir a principal informação que eu trago para vocês. Vocês precisam se unir, formar grupo de apoio, periodicamente promoverem iniciativas como essa que a gente está vendo aqui hoje. Agora, por que, Mário, que esse assunto, valorização da vida, está tão em voga, está tão presente? Por que nós somos levados a nos preocupar tanto com isso ultimamente? Esse senhorzinho aqui, com um cara de Einstein, o Zygmunt Bauman, ele é o cunhador dessa expressão modernidade líquida, escreveu um livro com esse nome, escreveu outro livro também falando da liquidez das relações, fala de amor líquido, e o que é exatamente essa modernidade líquida de que tanto o Zygmunt Bauman falou? Ela pode ser, em apertada síntese, resumida na ideia de que nós não temos mais certeza de muita coisa, se é que nós temos certeza de alguma coisa ainda. O mundo vem se transformando muito rapidamente e talvez o nosso processo evolutivo não nos preparou para essas mudanças tão rápidas e tão radicais. Mudou conceitos, valores e ideologias. Oi. Pegando gancho nisso aí, tem uma pergunta da Poliana Cabral, Ótimo. que é como equilibrar a cobrança por produtividade no home office com o acúmulo de trabalho doméstico, filhos, cuidar de si mesmo, fazer exercícios e etc. E essa pandemia não tem sido muito democrática. O que eu poderia sugerir era que a família sente, a mulher exponha as suas dificuldades, as suas excessivas tarefas e sensibilize os outros membros da família que é preciso repartir tarefas, é preciso repartir atribuições, desde filhos muito pequenos, né, e passando, inclusive, pelo maridão, que tem que tirar o bumbum do sofá e, sabe, e lavar louça, e varrer a casa, e cuidar das crianças, ok? Então, só voltando aqui um pouquinho para a modernidade líquida aí desse velhinho simpático, nós tivemos umas mudanças muito bruscas e muito radicais em conceitos e em estruturas sociais que estavam conosco há décadas, se não há séculos, como, por exemplo, o modelo de família, como, por exemplo, a experiência da nossa sexualidade, como, por exemplo, carreiras. Eu via uma matéria semana passada que trazia uma informação curiosa. A matéria trazia uma informação que daqui a mais ou menos uns 5 ou 6 anos, nós teremos 30 profissões que ainda não existem hoje. Nós não estamos exatamente muito preparados para viver essas mudanças de maneira tão radical. Isso está nos gerando estresse, ansiedade e adoecimento. E aqui eu trago 2 personagens que tocam também bastante o público mais numeroso desse evento de hoje, que são acadêmicos de medicina. Como eu disse no começo, vocês, por si só, já fazem parte de um grupo de risco por serem acadêmicos de medicina. E vocês também pertencem a outro grupo de risco, que é o grupo dos jovens. E o jovem, ele tem 2 fragilidades que talvez expliquem essa vulnerabilidade dele para essa situação de risco, que é a questão do desenvolvimento.
A gente tem que entender que o adolescente é um ser em desenvolvimento, inclusive o cérebro dele está em desenvolvimento, e o adolescente até os 23, 24, até os 25 anos de idade, ele ainda não amadureceu completamente a região do cérebro que é responsável por agressividade, impulsividade e aferição da consequência dos seus comportamentos, e também não conta com a rede de apoio que o adulto conta, que é o cônjuge, os filhos e o trabalho. Então tem o idoso que perde ou se distancia dos amigos, que tem razão da própria saúde, muitas vezes, uma redução da sua autonomia, e tem famílias cada vez menores, o que significa um número cada vez menor de cuidadores. Eu vou trazer aqui algumas dicas bastante práticas do que você fazer e do que você não fazer no que diga respeito à comunicação quando alguém lhe pede ajuda. Então, ouça atentamente essas pessoas, fique calmo, não se contamine pelo desespero da outra pessoa, porque dois desesperados será um problema maior do que um só. Expresse respeito pelas opiniões e pelos valores dessa pessoa. O respeito é fundamental. Uma pessoa que pede uma ajuda dessa natureza, que está com ideação ou prestes a a tomar um comportamento suicida, não está precisando de julgamento, né? Demonstre a sua preocupação, o seu cuidado, o seu afeto por essa pessoa. E como não me comunicar com essa pessoa? Então, não diga que está ocupado. Não interessa o que você está fazendo. Quando alguém lhe pede socorro, um socorro à vida, você pode fazer cometa todos os erros, mas não cometa esse e dizer que está ocupado, deixe o que está fazendo e ouça essa pessoa pelo tempo que for necessário. No entanto, muito embora a gente tenha que pensar na valorização da vida como a vida do outro, e eu queria que vocês saíssem daqui pensando isso, não tem como eu me proteger sozinho. A gente tem que se proteger enquanto comunidade, enquanto grupo. Você não vai escapar sozinho de um adoecimento grave de saúde mental. No entanto, a gente pode sim ter alguns cuidados com a gente. Esse autocuidado pode nos trazer, pode ser, digamos assim, fator de proteção, tanto do adoecimento mental, como de fortalecimento da minha resiliência. E um deles é rotina de sono adequada. Aqui, mais uma vez, vocês ficam em desvantagem. É claro que pessoas da idade de vocês gostam de uma baladazinha na sexta, no sábado, e aí, como se não bastasse, às vezes um dia ou dois na semana, ou um dia ou dois no mês, vocês resolvem usar a noite para estudar e vai de noite adentro estudando, e isso é um péssimo negócio. Outro ponto também muito importante no nosso autocuidado é a nossa alimentação, mas só queria tocar num ponto da alimentação relacionada ao sono. Quem dorme mal, come mal. Outro aspecto importante do nosso autocuidado, gente, é atividade física. Tem que fazer atividade física. Atividade física é importante para controle do nível de estresse e é importante, olha aqui mais uma vez, como o sono está em tudo. Atividade física também é importante para eu ter uma boa noite de sono. Outra coisa importante também no nosso autocuidado, meditação. Mas a meditação praticada com seriedade, bem orientada, ela é extremamente útil, gente, para criar um mínimo de sintonia entre o meu corpo e a minha mente. E, por fim, rede social de amigos. Ah, Mário, isso aí a gente não tem problema. Amizade não me falta, não é bem assim. Vou dizer aqui uma coisa para vocês: de cada 10 adolescentes que eu atendo, pelo menos 5 têm, em alguma medida, muita dificuldade de fazer amizade. Com muita frequência, a gente confunde timidez com ansiedade social, ok? E dito sobre os autocuidados e sobre a valorização da vida dentro de um aspecto comunitário, um sentimento coletivo de preservação da vida, eu trago aqui alguns mitos e algumas verdades em torno desse assunto. Suicídios ocorrem sem aviso. Não, todo suicídio dá aviso. Nem todos os suicídios podem ser prevenidos. Isso é verdade.
No entanto, segundo várias pesquisas em torno desse assunto, inclusive dados trazidos pela própria OMS, em 90% dos casos, os suicídios podem ser prevenidos e a informação é talvez uma das principais formas de prevenção do suicídio e a mídia de massa pode nos ajudar bastante. Durante muito tempo, a mídia teve dificuldade em abordar esse assunto em razão desse efeito Werther. Então, descobriu-se ali, depois estudou-se bastante isso, e é verdade que dependendo de como esses fatos sejam divulgados, ele pode criar o que a gente chama de suicídio copiado. Mas, por outro lado, eu tenho o efeito Papagena. Esse efeito ele leva o nome de Papagena em razão de um pássaro que é personagem de uma ópera do Mozart, A Flauta Mágica, e esse efeito sugere que quando eu levo, através da grande mídia, pessoas comuns do povo que já viveram situações de grande sofrimento, mas que conseguiram superar isso, conseguiram ver possibilidades e alternativas que não comportamento suicida, isso contamina também. E aí eu trago aqui para reflexão, já praticamente finalizando aqui a minha fala, trago aqui para reflexão as orientações dessa enfermeira, Bronnie Ware. Essa enfermeira trabalhou 10 anos com pacientes terminais e ela escreveu esse livro que tem como, digamos assim, miolo do livro é trazer os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira e não a vida que os outros esperavam de mim. Segundo eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Terceiro, eu gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Quarto, eu gostaria de ter mantido contato com meus amigos. E, por fim, eu gostaria que eu tivesse me deixado ser feliz. E aí a gente não vai entrar aqui na discussão filosófica do que é felicidade, porque é uma discussão sem fim. A filosofia, com 2.600 anos, ainda não conseguiu dizer o que é felicidade, não seria eu a me aventurar nesse caminho. Eu gostaria de encerrar aqui a minha fala chamando a atenção para essa iniciativa absolutamente bela do Centro de Valorização da Vida, que é um serviço gratuito, é um serviço prestado na base do voluntariado, que está à disposição de todos nós 24 horas por dia, 365 dias no ano, seja por telefone, seja por chat, seja por e-mail. A partir do número 188, você pode acessar esse serviço. É ligação gratuita, você não precisa nem ter crédito no celular. Então, é muito importante que você conheça esse número e, mais do que isso, que você divulgue esse número. O comportamento suicida, ele é necessariamente um comportamento por impulso. Esse impulso, ele dura de 5 a 10 minutos até, no máximo, 1 hora. É por isso que o Centro de Valorização da Vida, ele tem um papel tão importante na prevenção do suicídio. Porque enquanto um voluntário está lá conversando com uma pessoa que está com desesperança suficiente para pôr fim à própria vida, é tempo suficiente para que a pessoa consiga remover aquela ideia. Não necessariamente pelo que ela ouviu, mas só pelo tempo que se passou na conversa. O impulso dela passa, tá certo? Então, gente, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje era mais ou menos essas informações. Agradeço a audiência de vocês, muito obrigado pelas perguntas. Emanuel, muito obrigado pelo convite. E como eu disse lá no começo, se tem uma informação que eu gostaria que vocês levassem para vocês para sempre, era a ideia de que a gente não vai se salvar sozinho. Ou eu ofereço a minha ajuda para a coletividade, para o grupo em que eu me insiro, e recebo a ajuda deles, ou todos nós estaremos numa situação bem difícil, o que não quer dizer que eu também não precise ficar atento aos meus comportamentos de autocuidado. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, obrigado pela audiência e fico aqui à disposição para qualquer colocação a mais que alguém deseje.